Olá pessoal, vamos à aula 17, nós abrimos uma exceção, vamos gravar 3 aulas hoje para finalizar Pitágoras. Agora nós vamos falar do divino e a alma em Pitágoras. Nós vimos até agora a questão do orfismo, a questão do número para Pitágoras, né? E nós sabemos que para os jônicos, para os filósofos da natureza, é cara a questão do princípio. Esse princípio é identificado como divino, né? Existe um princípio divino que é base, que é a origem de todas as coisas. Nós temos aqui com o autor Giovanni Reale uma definição muito interessante. Os pitagóricos também vincularam o divino ao número. Então, até Pitágoras, os filósofos da natureza, que também são conhecidos como pré-socráticos, eles vinculavam um divino como princípio, como origem das coisas. Mas os pitagóricos acrescentaram o número ao divino. E não era qualquer número, e também não era o número 1, é o que o autor prossegue, né? O número 7, que é regente e senhor de todas as coisas. Deus, uno, eterno, sólido, imóvel, igual a si mesmo, diferente de todos os outros números. Presta bem atenção que é importante. Não quer dizer que é o número 7, não quer dizer que eles tinham um templo para o número 7, que tinha uma imagem do número 7, uma estátua do número 7, não é isso. É como símbolo. E aqui nós temos que aprender o que é muito importante. O que é um símbolo para um grego, que é o mesmo que significado para nós. Os símbolos são quando duas realidades diferentes se tocam. Símbolo, quando você translitera do grego para o português, passando pelo latim. Quando duas realidades diferentes se tocam e formam uma terceira realidade. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, né? Aliás, um é suficiente para ficar bem marcado. O espermatozoide e um óvulo são duas realidades diferentes que se tocam e geram uma terceira coisa, que é uma vida humana, né? Ou uma vida animal, se for um animal, e assim por diante. Então, o número 7 ele é um símbolo da unicidade, por isso que é atribuído a ele todas essas características. Vamos reler aqui. Não é o autor do livro, é tradução de manuscritos da escola pitagórica. O 7 é regente, senhor de todas as coisas, Deus, uno, eterno, sólido, imóvel, igual a si mesmo e diferente de todos os outros números. Então nós vimos a importância do número 7. É interessante que nós vamos ver que em outras culturas, como os judeus, o número 7, né, ali com Jesus no Evangelho, na base da cultura cristã, 70 vezes 7 você deve perdoar. Então quem gosta de estudar isso, cuidado para não entrar por caminhos aí que não tem nada a ver com numerologia, isso aí para quem é cristão não serve, né? Não é nesse sentido de numerologia, de adivinhação, mas o número como símbolo de uma realidade. Assim como é a letra, assim como é o som da voz, assim como é a posição do corpo e assim por diante. O 7 não é gerado, porque é número primo. O professor de matemática vai explicar para nós direitinho o que é número primo, né? Nem gera, é aquilo que não gera, nem é gerado e imóvel. Então eles já classificaram como número primo, o 7 não gera e não é gerado. Ele é um número distinto de todos os outros. Então ele pode ser usado como símbolo do princípio que conecta a origem de todas as coisas a uma origem divina. Percebe que nós estamos numa aula de filosofia e falamos de divino e de espiritual, de deuses, né? Até chegarmos em Deus a todo tempo. É muito interessante isso. Para aqueles babacas que acham que a filosofia é para tirar a fé das pessoas, né? Mas essa identificação, como bem se vê, permanece artificiosa. Analogamente, não está claro qual era, para os pitagóricos, a exata relação entre a alma, demônio e os números. Ou seja, eles não conseguiram desenvolver, ou não desenvolveram de propósito, nós não sabemos, a relação direta entre o símbolo com o número 7, o que ele simbolizava, princípio, origem divina de todas as coisas, com a alma que tinha que ficar presa no corpo. Permitam-me aqui uma análise pessoal. É óbvio que não seria possível estabelecer uma relação. Porque o orfismo como religião é uma falsa religião. É uma religião criada pela mente humana. Tem o seu valor, porque é o homem admitindo que existe uma vida espiritual, mas religião de verdade é uma religião revelada. E para nós que somos monoteístas cristãos, ou ao menos judeus, ou até mesmo os muçulmanos, nós entendemos a falha, por que eles não conseguem desenvolver isso aqui. E, se como consta, alguns pitagóricos identificaram a alma com a harmonia dos elementos corpóreos, assim o fizeram agregando a doutrina de uma alma sensível à da alma demônio. Lembrando que o demônio aqui não é o demônio no sentido cristão, o demônio significa alma.
pondo-se em contraste com esta última doutrina, ou de qualquer forma, não sem evitar uma série de complicações. Com vistas a tentar por ordem nesse campo, como veremos, Platão teria de repropor a problemática da alma em bases inteiramente novas. Então, os pitagóricos não desenvolveram essa questão da alma presa ao corpo. Isso vai ser desenvolvido, mas tem que fazer justiça aos pitagóricos, vai ser desenvolvido com Platão. Mas é uma base pitagórica. Platão vai explorar melhor essa questão da alma como prisioneira do corpo. E aí você tem o mito da caverna e tem outras coisas. E assim nós vamos caminhando para o final da nossa aula. Nós falamos sobre os pitagóricos, né? Sobre Pitágoras. Coisas importantes. Os pitagóricos conectaram a razão com a religião, a razão com o divino. Essa é a informação mais importante. Até a próxima, nós vamos depois para Parmênides. Grande abraço!